Fala galera, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vai ser um vídeo de voice over, onde eu vou explicar pra vocês como que eu gosto de estruturar uma sessão de push. No caso, push é peito, ombro e tríceps. Então, esses são os grupamentos musculares que eu mais quero melhorar nessa fase. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de estruturar uma sessão de push básica, assim, sem muita especificação. É mais uma base e a partir dessa base a gente pode fazer várias alterações e vários ajustes, a depender da necessidade de cada físico. Mas essa é a minha sessão de push com foco em peitoral, então o foco é peito, ombro e tríceps, nessa ordem a sessão. Então eu espero que vocês gostem, eu vou fazer um voice over explicando ao longo da sessão o porquê de cada exercício, o objetivo de cada exercício. E fica a dica aí para vocês de uma sessão de push muito boa, onde a gente consegue um estímulo bem completo ali, tanto em peitoral, quanto em ombro, quanto em tríceps. E vale a pena vocês testarem, beleza? Então não esquece de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Lá eu posto muito mais conteúdo sobre a minha rotina e etc. Não esquece também de comentar o tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui, um feedback do que vocês acharam do vídeo, o que pode melhorar. Essas dicas são sempre bem-vindas. E compartilha se vocês gostaram aí, para ajudar na divulgação do canal, beleza? Então é isso, acompanha o Voice Over aí, espero que vocês gostem, tamo junto. Fala galera, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, trazendo mais um voice over para vocês aqui. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje é um voice over do treino de push. Vocês estão vendo que eu tô colocando aí uma borrachinha ali na saída do movimento para facilitar, para não precisar tirar com o meu peitoral tão alongado que dá uma dorzinha no ombro para tirar ali. Então eu coloco essa borrachinha para deixar um pouquinho mais alto. Enfim, treino de push, foco em peito. Primeiro exercício, supino inclinado na máquina aqui. É um supino para peito, no caso. Então eu já fiz minha série de aquecimento aqui e tal. Gosto bastante dessa máquina, uma máquina estilo Hammer. Então, pelo eixo de movimento dela, a gente consegue uma boa estabilidade e desafiar o peitoral ali na porção encurtada. Então o finalzinho do movimento fica bem difícil. Podem ver, eu tô colocando aí minha munhequeira, que ajuda bastante na estabilidade do punho e do movimento. E eu vou começar minha série de trabalho. Aqui eu tinha subido 2 quilos em cada lado em relação à semana anterior. Então era a primeira vez com essa carga. E essa é a primeira série de trabalho, onde eu viso ali bater 6 a 8 repetições, que é a margem que eu gosto de trabalhar para peito. Então, tirei a primeira repetição ali e a minha meta é sempre buscar que a primeira e a última repetição sejam mais próximas possíveis. Então manter a execução do início ao fim do movimento, isso é muito importante para a gente garantir um estímulo bem equalizado em toda a musculatura, beleza? Então vocês podem ver aí, ó, a última repetição tem que sair assim, ó, bem lenta, mesmo que vocês tentem acelerar ali onde ocorre a maior tensão mecânica do movimento, beleza? Então partimos aí para a segunda série de trabalho. Aqui é uma back offset que a gente pode chamar, onde eu reduzo um pouco a carga e busco fazer um pouco mais de repetições. Aqui eu consigo me conectar melhor já com o movimento, ter uma estabilidade maior, mas mesmo assim manter a minha intensidade de esforço bem alta. Vocês podem ver que eu reduzi ali só aproximadamente 5 quilos, se eu não me engano, em relação à série anterior, só para me permitir fazer um pouco mais de repetições, conectar melhor com o movimento e buscar um pouco mais de pump, uma conexão melhor no exercício, beleza? Então essa foi minha segunda série de trabalho e nesse exercício são somente 2 séries de trabalho, beleza? Então, como eu falei para vocês, o foco do treino é peitoral. Então vocês viram que o primeiro exercício, a ordem de prioridade, é um supino pro peitoral. E aí a gente vai para o segundo supino do treino, que vai ser com foco maior em ombro. Então a gente regula o banco ali numa angulação de aproximadamente 60, 70 graus para dar um enfoque maior nas fibras do deltoide anterior ali, dar uma margem e uma posição melhor para elas entrarem em jogo, beleza? O peitoral ele ainda vai entrar em jogo, o tríceps ainda vai entrar em jogo, mas o objetivo aqui é o quê? É escolher uma variação de supino onde eu consiga, de todas essas musculaturas, peito, ombro e tríceps, com que o ombro seja mais solicitado, e nessa angulação com certeza o ombro é mais solicitado, beleza? Então já tivemos um supino para peito, tivemos um supino para ombro, e agora a gente vai para o último supino do treino, e dessa vez o supino declinado na máquina. Eu faço com uma pegada um pouco mais fechada para limitar um pouco a adução do ombro, então consequentemente eu tiro o peitoral um pouco de jogo, mas mesma coisa, ele continua trabalhando aqui, peito, ombro e tríceps continuam trabalhando, mas a angulação do exercício, a forma que eu me posiciono no exercício me permite enfatizar um pouco mais o tríceps comparado a essas outras 2 musculaturas que eu estou trabalhando nesse treino, que é o ombro e o peitoral. Então aqui, pela posição do meu ombro, eu não tenho muita margem para o meu deltoide anterior entrar em jogo, entendeu? Então vai ser muito
muito mais tríceps aqui pela minha pegada fechada e um pouco de peitoral também. Então vocês viram, foram 3 supinos, um para cada musculatura que a gente está enfatizando nesse treino, e agora a gente começa o trabalho de isolamento. Então a gente vai começar isolando o peitoral. Então começamos o treino com um composto para o peitoral e agora a gente vai começar isolando todas as musculaturas e vamos começar isolando o peitoral mais uma vez. Então eu gosto bastante do voador. O voador é um exercício que me garante bastante estabilidade. E aqui, cara, o trabalho pesado mesmo já foi. Aqui eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de repetições para melhorar minha conexão mente-músculo. Aqui é um exercício onde eu busco acumular mais volume de treino. Já nos supinos eu busco acumular um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho menos de volume. E é dessa forma que eu particularmente gosto de trabalhar. Aqui, por ser um exercício que não gera tanta fadiga, me permite trabalhar com um volume maior. Então eu gosto de trabalhar com mais repetições e etc. Mas mesmo assim mantendo a intensidade de esforço sempre muito alta. Então isolamos o peitoral, agora vamos isolar o ombro. Vocês viram que o composto para o ombro nesse treino foi o desenvolvimento e agora a gente vai para o isolado, que vai ser elevação lateral com halteres. Muito importante manter a estabilidade do abdômen, a estabilidade da escápula, para a gente conseguir focar na abdução do ombro, que é a movimentação que o deltoide vai fazer nesse exercício. É importante, uma dica importante para vocês aqui é manter todas essas musculaturas que eu falei estabilizadas e focar em direcionar o halter para as paredes e não para cima. Muitas vezes focando em direcionar ele para cima, jogar ele para cima de qualquer forma, a gente acaba ativando muitas escápulas, mesmo que de forma involuntária, beleza? Então isolamos peito, isolamos ombro, agora vamos isolar o tríceps. A gente começa com esse exercício aqui, que é a extensão unilateral na polia. É basicamente uma extensão onde a gente busca com o cotovelo próximo ao tronco. Poderia estar sendo feita de forma bilateral, com a barra, com a corda, só estender o cotovelo com o cotovelo próximo ao tronco, beleza? Eu gosto muito de forma unilateral, por quê? Porque quando a gente faz com a corda ou com a barra, passou de uma determinada carga, fica um exercício muito difícil de estabilizar o tronco, e de forma unilateral eu consigo uma estabilização melhor. E aí, como braços é algo que eu venho enfatizando bastante, é algo que eu quero melhorar, mesmo sendo um treino de peito, ombro e tríceps, eu gosto de incluir um exercício de bíceps ali entre os dois de tríceps, para eu conseguir impor uma frequência maior. Na minha recuperação me permite isso. Então o exercício escolhido de bíceps para esse treino foi a rosca martelo. Gosto muito da rosca martelo para trabalhar o braquiorradial. Ele vai trabalhar aquela largura no braço, aquele aspecto de braço largo do lado, assim, quando a gente olha de lado, o que dá aquela... o braquiorradial, ele fica entre o bíceps e entre o tríceps. Então a gente hipertrofiando ele, a gente consegue aquele aspecto de braço mais largo, tá bom? Então sempre que forem fazer com os halteres da forma que eu tô fazendo, eu recomendo fazer de forma unilateral e não simultânea, pra gente conseguir estabilizar bem o tronco. Muitas vezes quando a gente faz de forma bilateral, acaba gerando muito torque no nosso tronco, então a gente acaba tendo que estabilizar demais e não consegue focar muito na movimentação do cotovelo, que é o objetivo do exercício. E para finalizar, o segundo exercício, isolando o tríceps aqui, é uma variação acima da cabeça. Então vocês podem ver que comparado ao primeiro exercício que eu fiz lá, extensão unilateral, agora eu tô com o cotovelo um pouco mais levantado, colocando o tríceps em um alongamento e conseguindo enfatizar uma porção diferente dessa musculatura, tá bom? Então aqui eu busco enfatizar bastante o alongamento, o halter, e a minha posição no banco me permite isso. E é isso, esse foi o último exercício aí para tríceps. Primeiro com o cotovelo próximo ao tronco e o segundo com o cotovelo acima da cabeça ali, ou na região, né, no nível da cabeça, que é onde a gente vai conseguir trabalhar e isolar as duas cabeças do tríceps aí, beleza? Lembrando que aqui eu gosto de trabalhar para braço de 2 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, que é onde eu encontro uma melhor conexão mente-músculo, é onde eu consigo preservar a saúde das minhas articulações e progredir mais a longo prazo. Então, em todos esses exercícios de braço, tanto a extensão unilateral, quanto a rosca martelo, quanto esse exercício aqui, foram 3 séries de 10 a 15 aí, onde eu busco progredir semana após semana, seja carga, seja repetição, e obviamente é normal que o progresso aqui seja mais lento, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto!